E pessoal, chegamos agora à nossa atividade 0403 da disciplina Contabilidade de Custos. Primeira questão: o que é custo padrão? O custo padrão é um sistema utilizado na fase de produção para controlar custos, ou seja, confrontar o custo real, calculado através dos métodos de custeio, né, por absorção, variável e outros, com o padrão calculado, possibilitando, assim, que a empresa possa identificar e analisar as variações ocorridas e tomar as medidas necessárias para corrigir as distorções. Segunda questão: além do controle de custos, relacione os demais objetivos do custo padrão. E aí nós temos determinação do custo, que deve ser o custo correto, avaliação das variações ocorridas entre o real e o padronizado, definição de responsabilidades e obtenção do comprometimento dos responsáveis por cada unidade, servindo como elemento motivacional, avaliação de desempenho e eficácia operacional e base para o processo orçamentário. Cada um deles a gente explicou, né, detalhadamente em sala de aula. Terceira questão: o custo padrão segrega-se em três segrega-se em três principais modalidades que serão utilizadas para a elaboração do custo. Falo de cada uma delas. Então, nós temos o custo padrão ideal, o custo padrão corrente e o custo padrão estimado. Vou falar de cada um. O ideal é o custo padrão calculado de forma científica, em que todas as condições de utilização máxima dos recursos produtivos, de estrutura de produto e de processo de fabricação pudessem ser alcançadas. Representa o custo de um produto que ocorresse sem qualquer desperdício ou ociosidade, em condições ideais de produção, com os melhores equipamentos e os melhores recursos humanos. O custo padrão corrente é um custo mais realista, com maior facilidade de ser atingido, já que considera deficiências conhecidas e normais do processo, como, por exemplo, perdas de materiais, deficiência de equipamentos, ineficiência de mão de obra, etc. Nesse caso, buscam-se padrões de custos e produção que, mesmo calculados cientificamente, considerem as eventuais condições correntes da empresa. O custo padrão corrente é tomado como meta para todos os setores da empresa, mas em patamares que, embora ideais e difíceis de se obter, permitam o seu alcance. Na letra C, custo padrão estimado. É o custo baseado em dados passados. É denominado normal, os passados, e é denominado normal, e que seria um custo historicamente alcançado, pela companhia, e geralmente é usado em empresas menores, onde a fixação dos padrões é mais problemática. Ele também pode ser calculado em cima dos dados reais já ocorridos, pressupondo-se que os dados reais anteriores tenham significância e possam servir para parâmetros futuros. Vou tirar aqui essa aqui. Terceira questão: como se deve proceder os registros contábeis do custo e por que não se deve registrar pelo custo padrão, né? Bom, os registros contábeis deverão ser feitos pelo custo real. Pode-se calcular pelo custo padrão, porém não é recomendado. Por quê? Primeiramente, porque assim a empresa não estará registrando suas operações pelo valor correto, de forma que, se necessitar de uma informação contábil durante o exercício, esta estará distorcida. Em segundo lugar, porque o objetivo do custo padrão é realizar comparações, a qualquer momento, com os dados reais da contabilidade. Quinta questão: descreva como se fixa o custo padrão e como se denomina as diferenças encontradas. Bom, verificando o que foi planejado e o que realmente aconteceu no chão de fábrica, esta análise permite avaliar onde aconteceram divergências entre o custo real e o planejado e dará parâmetros para as devidas correções. A análise das diferenças entre o custo real e o custo padrão se permite identificar as causas das divergências. Denomina-se de variação a diferença entre o custo real e o custo padrão. Sexta questão: explique os dois tipos de variações que podem ser encontradas nas análises ou na análise das variações de quantidade, preço e mista. Exemplifique cada uma delas. Então, são dois tipos de variações, né? A variação desfavorável e a variação favorável.
A variação desfavorável, representada pela letra D, indica real maior que padrão, ou seja, custo real é maior que o padrão. Então, se o custo real for maior que o padrão, tá? Se não precisa. Custo real. O custo real é maior que o padrão. Exemplo, uma fábrica planejou R$ 2.000 de custos e realizou 2.600. Né? Nesse caso, o custo real foi maior que o planejado, em R$ 600. Chama-se essa diferença de uma variação desfavorável. A variação favorável é real menor que padrão. Tá? Aqui, o custo real é menor que o padrão. Exemplo, uma fábrica planejou 3.200 de custos e realizou 2.900. Né, neste caso, o custo real foi menor que o custo padrão em R$ 300. A diferença é uma variação favorável. A gente aprendeu isso em sala, né? Que quando é desfavorável, realmente o que é realizado ficou maior que o que tinha planejado, e o favorável é quando esse real ele diminui, né? Daquilo que foi planejado. Ok? Sétima questão: relacione os três aspectos que devem ser analisados para os procedimentos de análise das variações de matéria-prima e de mão de obra direta. E aqui nós temos os três aspectos, né? A variação da quantidade, que é a VQ, a variação de preço, VP, e a variação mista, VM. E aqui nós temos a VQ, diferença de quantidade versus, ou vezes, perdão, preço padrão. Então, a diferença de quantidade vezes preço padrão. O que é a diferença de quantidade? Quantidade real, né? Quantidade real menos a quantidade padrão. Eu acho que seria interessante a gente colocar assim, né? Do que diferença de quantidade, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Nós vamos colocar aqui. Quantidade, vamos abreviar, né? Quantidade real menos a quantidade padrão. Tá? E aí, essa diferença vezes o preço padrão, ok? Aqui nós vamos ter o preço real, na variação de preço, nós temos o preço real menos o preço padrão. Né? Essa é a diferença. E aí multiplicar pela quantidade padrão. Certinho? E na variação mista, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a diferença dos dois, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, quantidade real menos a quantidade padrão, vezes o preço real menos o preço padrão. Essa é a diferença de preço. Tá? Então, aqui a gente vai colocar essa fórmulazinha, porque já fica a fórmula, né, de você trabalhar. Tá? Essas são as variações. Oitava questão. Através das informações abaixo, calcule o custo padrão e o custo real da matéria-prima e da mão de obra direta. Depois avalie as variações, ou seja, colocar em variação desfavorável ou favorável. E aqui nós temos os dados, né, do planejado e do realizado. Então, para fazer o custo padrão da matéria-prima, o que a gente trabalha, né? A gente vai pegar a quantidade padrão da matéria-prima dividido pelas unidades, né, padrão, e aí eu vou ter 2,5 quilos, né, 2,5 quilos por unidade. Né? Daí eu pego o meu valor da matéria-prima, que é 4 milhões, dividido por 100 mil quilos, eu vou encontrar aqui o meu valor por unidade, que é 40 quilos. E daí, para mim saber o meu custo padrão, é só multiplicar os 2,5 da quantidade pelo preço. Né? E aí eu tenho aqui, ó, aí o meu custo padrão de R$ 100. A mão de obra faz a mesma coisa, tá? Pegando os dados padrões aqui, ó, de 80 mil, 4 milhões e 800 mil. Então, 80 mil horas dividido por 40 mil unidades, agora vai ser 2 horas de mão de obra. E
O valor é 4.800.000 dividido pelas 800 horas, 80 mil horas, R$ 60 cada hora. Como são 2 horas, o meu custo será 120. Esse é o meu custo padrão de mão de obra direta. E o custo real, eu vou pegar os dados aqui, ó, do que foi realizado, né? De matéria-prima, 109.200 quilos, e o valor de 4.313.400. Então, ó, 109.200 dividido por 42 mil unidades, que foi o realizado, né? O volume de produção foi 42 mil unidades. Eu vou pegar ela para me encontrar aqui, ó, por unidade. Achei 2,6 kg por unidade. Daí, o valor é R$ 39,50 cada quilo, multiplica 2,6 por 39,50, esse foi o meu custo real. E a mão de obra direta, né? 82.200 horas dividido por 42 mil unidades, dá 2,1 horas por unidade. A hora saiu a R$ 59,00, o meu custo real vai sair por R$ 123,90, calculando 2,1 por R$ 59,00. E aí você faz a análise das variações, né? A variação da matéria-prima, você vai pegar variação da matéria-prima, a minha variação é R$ 100 de custo padrão e 102 de custo real. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o custo real, né, ó, 102,70, maior que o custo padrão, que é 100. Dessa forma, se o meu real for maior que o padrão, eu tenho uma variação desfavorável. E a diferença de 2,70. Já na mão de obra, colocando aqui o real de 123,90 e 120, o custo real também ficou maior que o custo padrão, e aí eu tenho a variação desfavorável de 3,90. Ok, pessoal? Essa foi a correção da nossa atividade 0403 da disciplina Contabilidade de Custos. Aqui a gente encerra mais uma série de correção de atividades da disciplina que ministramos aos nossos alunos. Pessoal, bons estudos. Acho que vocês compartilhem, comentem o vídeo, curtam e engajem aí o nosso canal, tá? Bons estudos, boa prova para todos vocês.